Saudações a todos, a todas. Paulo rezou pelos filipenses e por nós, que o amor que está em você se expanda em sensibilidade para você poder conhecer mais o amor, que suas decisões se façam segundo o que mais convém, e no dia do julgamento, da sua morte no juízo final, você será considerado puro e irrepreensível, e Deus será glorificado. E Paulo continua dizendo aos filipenses, ainda no capítulo 1, nesta segunda carta que se junta às outras para formar a carta aos filipenses, no versículo 12 ele diz: quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Aqui outra afirmação fantástica. O que me aconteceu, o resultado foi o progresso do Evangelho. Os judeus dizem: o que nos aconteceu no tempo da rainha Esther, quando Amã queria eliminar todos os judeus do império, e no grande banquete o convidado principal foi Amã, e nós pusemos a mão na cabeça, o que vai acontecer com a gente? E a partir daquele momento chegou a salvação dos judeus no império, no tempo da rainha Esther e de Assuero. O que me aconteceu acabou sendo progresso para o Evangelho. Não se desespere com aquilo que está acontecendo com você. Pode se tornar progresso do Evangelho. E ele menciona: as minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E pense sempre que uma prisão levanta suspeitas. Está preso por quê? O que foi que ele fez? A boa fama daquele que foi preso vai para o ralo. Redundou em progresso do Evangelho. E ele, na sua prisão, se tornou conhecido e fez Cristo conhecido por todo o pretório, a guarda pretoriana romana, e por toda parte, e a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Então, o exemplo dado por Paulo deu coragem aos outros cristãos. É verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia, concorrência, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isto acrescentar sofrimento às minhas prisões. Experiência paulina: tem irmãos que não são muito irmãos, que lhe causaram problemas, e aqui ele fala em inveja e rivalidades. Anunciavam o Evangelho por inveja, por rivalidade. Quando os apóstolos discutiam quem é o maior, para parecer maior do que os outros, enfim, para rebaixar o seu irmão. Quem importa, diz Paulo? Quem importa? De qualquer maneira, com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isto eu me regozijo, me alegro. Mas tem gente proclamando Cristo para me criar problemas. Não faz mal dizer. Se alguém está proclamando Cristo, se alguém está ouvindo, que Deus seja glorificado. O que importa é isso, diz ele. Mas eu me regozijo porque sei que isto me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quer dizer, eu me alegro porque vocês estão rezando por mim e o Espírito Santo está aí agindo. E isso vai ser a minha salvação. A minha expectativa e a esperança
é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é vantajoso. Se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Certamente, livre de todas as preocupações e confusões dessa vida, ser anjo de Deus no céu com Cristo Jesus. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Veja o critério de Paulo, o bem do outro, não é? Se é assim, então eu fico. Prefiro ficar. Convencido disso, sei que ficarei. Então não está ainda na hora da minha morte. E continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Então Paulo está anunciando a possibilidade de voltar a Filipos e continuar com eles o trabalho da evangelização para a glória de Deus, para o bem de todos eles, isto tudo com muita alegria. Então ele diz, eu posso estar diante da morte, isso não é um problema, é um lucro, mas se é preciso ficar, eu fico para fazer aquilo que Cristo espera de mim. Somente, então aí a recomendação aos filipenses, vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crerdes, mas também de por ele sofrerdes. Não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes. Empenhados no mesmo combate em que me viste empenhado e em que, como sabeis, me empenho ainda mais. Viver vida digna do Evangelho de Cristo, para que se possa ouvir que assim são os filipenses. Estão juntos, unidos, firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé no Evangelho, enfrentando juntos, bem unidos, os problemas e os adversários que trazem os problemas. Quem são esses adversários? Aqui, Paulo pode se referir tanto aos judaizantes, que vêm influenciar a comunidade, aos cristãos que rivalizam, pregadores que rivalizam com Paulo, coisas que existem sempre, os romanos, os judeus que não aceitaram a comunidade cristã no lugar, enfim, tudo aquilo que possa ser ocasião de um testemunho sofrido, participação. Vocês foram chamados a crer em Jesus e a sofrer com Ele. Não escapamos disto. E aí vem aquele momento em que Paulo diz: isso se tornou ocasião de progresso do Evangelho. Aquele momento difícil de sofrimento se tornou ocasião de progresso do Evangelho.
progresso que talvez eu não veja, progresso que virá depois, mais tarde, mas a gente se coloca nas mãos de Deus e de Jesus Cristo. Somos chamados a sofrer com Ele, empenhados no mesmo combate que Paulo combateu, dando a todos eles um exemplo. Então, a carta, até agora, fala muito da própria vida de Paulo, né? Do seu modo de seguir Jesus Cristo, o elogio verdadeiro desta comunidade de Filipos, o desejo de que eles não só cresçam, mas permaneçam firmes naquilo que foi começado neles e saibam suportar as dificuldades, né? Sejam vencedores nesse sentido e que permaneçam muito unidos entre eles. Essa união é importante nesse momento em que eles se sentem tão bem atacados por adversários que aparecem em toda parte. Então não há ilusões, mas fica aquilo que Paulo disse: tudo posso naquele que me dá força. O viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. São convicções profundas da vida de Paulo que o ajudam a ir para frente na alegria do Espírito Santo e que ajudam aqueles que ele evangelizou e que ele continua evangelizando. Porque mesmo morto, Paulo continua a falar.